Cada passo que eu dou na vida é um degrau a mais que... Aleluia, toda honra e toda glória seja dada ao santo nome do Senhor. Amados irmãos, glória a Deus. Está escrito em Jonas capítulo 3, versículo 1 ao versículo 4: Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e do Senhor, e 3 dias era necessário para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Jonas 3, 1 a 4. Nesse ponto, meus irmãos, nós podemos ver a mudança de comportamento desse povo. Os ninivitas aceitaram a correção do Senhor. Glória a Deus. Você já pensou, meu irmão, no resultado se Deus não tivesse mandado Jonas ir falar a eles em Nínive? Não teriam a chance de ver onde estavam errando e serem eles corrigidos. Por essa causa que Jesus manda e diz: Ide pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Então, na era cristã na qual estamos vivendo, o nosso Deus está comunicando com o seu povo através de Cristo. Glória a Deus. Um dos mensageiros que era Judas, e João, conhecido bem como discípulo de Cristo, João, de uma forma muito carinhosa, escreveu estas palavras com o propósito de ensinar o seu povo. Ele mostra que esse caminho é baseado nos mandamentos de Jesus. E o amor é esse, que devemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouviste desde o princípio, é que andeis nesse amor, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Então João também continuava escrevendo como deve ser o comportamento das pessoas que servem a Deus em sinceridade e respeito a Cristo. Ele disse: acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Segundo João, versículo 8. O mais interessante é que João se considera um servo e não age como se fosse o dono, como muitos que estão aí achando que é o dono da igreja. Todos aqueles que ultrapassam a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Foi o que João escreveu no versículo 9. Então, o servo do Senhor não pode ser cúmplice das coisas erradas que outras pessoas fazem fora da doutrina de nosso Cristo. Ele disse lá no versículo 10 ao versículo 11. Isso é para as pessoas que têm companheiros, pessoas que dizem que são amigas. Só o que diz a palavra de Deus é o bastante. Diz assim: se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem deis-lhes as boas-vindas, porquanto qualquer que lhes dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas más obras. Veja, portanto, ouvindo bastante aqui a palavra de Deus com atenção, é que nós sabemos que muitas pessoas vêm nos dar, cumprimentar, dar boas-vindas, mas na verdade tem que ter a mesma doutrina. Se não tem a mesma doutrina, diz a palavra: não recebais em casa. Isso no sentido de pessoas que chegam falando de religião, falando de Bíblia. Tem que ter a mesma linguagem. Caso contrário, não tem que receber em sua casa. É o que diz o apóstolo João, irmão de Jesus, no versículo 10 ao versículo 11, na sua segunda carta. Dizendo ele: se alguém vem ter convosco, não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem lhes dê boas-vindas, porquanto aqueles que lhe dá boa-vinda faz-se cúmplice das suas más obras. Então, um outro discípulo chamado Judas
escreveu uma carta para também alertar as pessoas que amam ao Senhor na verdade e querem obedecer a verdade escrita. Podemos observar, meus amados irmãos, rádio-ouvintes, que Judas não está falando das práticas dos gentios, e sim de alguns dentro da igreja. Ele fala sobre irmãos que estavam levando as pessoas ingênuas a praticarem suas ideias contra a verdade. Assim sempre acontece dentro das igrejas, e aí começam a colocarem suas subversões dentro da igreja. Estes são homens, são como rochas submersas em vossas festas, banqueteando-se juntamente, pastores que a si mesmos se apacentam, homens que cuidam de si, nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, porém destes desprovidos, duplamente mortas e desarraigadas. Quer dizer, não tem nada para oferecer. Pessoas secas, esvaziadas de Deus, que não gostam de se congregar, que não gostam de buscar a palavra de Deus, que não gostam de ler a palavra. Eles gostam muito de querer aparecer e querer ser importante, melhor do que os outros, muito arrogantes, cheios de problemas, e só eles são os bons, só eles são os melhores, são os santarrões, quando na verdade não são santo coisa nenhuma. Muitas pessoas iam sendo arrastadas por estes mestres que apelavam à sensualidade para conduzi-las ao erro, segundo diz Judas no versículo 19. São estes os que promovem divisões sensuais que não têm o Espírito Santo. Tais homens são chamados de ímpios por Judas, pois transformam em libertinagem a graça de Deus, lamentavelmente. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais destes muitos foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, a saber, Jesus Cristo. Judas, versículo 4. Aleluia. Queridos irmãos e amigos, o fato de pessoas dizerem que pertencem a Cristo não é garantia que estão salvos. A garantia da salvação é a graça de Deus e a fé em obediência à palavra do Senhor, guardando os mandamentos que Ele ordenou. Ele nos deu detalhadamente as informações que precisamos para fazer o trabalho dele e obter a salvação. Judas, versículo 3, ele diz: amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que eu senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Ou seja, ele batalhava, ele pregava, ele anunciava a verdade. Onde muitos que estão no seio da igreja, no meio do povo de Deus, querendo ser santarrões, querendo ser importantes, cheio de problemas, cheio de tristeza, de angústias, e não deixam elas serem transparentes. Pelo contrário, às vezes eles se esforçam para transparecer que está tudo muito bem, que são eles os melhores, são eles os bons, são eles os santarrões, são eles os merecidos, e quando na verdade o coração está cheio de rapina. E nós não somos donos da verdade. Fomos chamados para seguir a verdade de Cristo. Aleluia. E devemos ter a humildade de parar e pensar em tudo que estamos praticando como servos e filhos de Deus. Não devemos nos exaltar, pois poderíamos cair, nós também poderemos falhar e ser reprovados por Jesus. Precisamos fazer tudo de acordo com a sua vontade, respeitando as autoridades, o pastor, a igreja a qual nós estamos congregando, respeitando a Cristo e o Espírito Santo, coisa que é difícil para muitos hoje estarem com esse respeito, com esse carinho.
muitos se acham importante, autossuficiente, fazem do jeito que querem, cangotes grossos, altamente ignorantes, boçais, ignorantes mesmo, a verdade é essa. É uma coisa triste a pessoa que vai para uma congregação e depois fica lá, é isolada, fica da vontade dela, do jeito que ela quer, ainda se exibe dizendo que é o melhor, que é o mais importante, que é o tal. Por isso que nós vemos aqui a palavra dizendo: se alguém vem ter convosco, não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem lhes deis boas-vindas, porque aquele que lhe dá as boas-vindas tem parte nas suas más obras. É isso, acautelai-vos para não perder de aquilo que temos realizado com esforço, mas para receber pleno galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, eles têm tanto o Pai como também tem o Filho. E o amor é este, que, amados irmãos, andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouviste desde o princípio, é o que andeis nesse amor. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus vindo em carne. Assim, esse é o anticristo. É o anticristo. Pessoas que estão aí, cada dia que se passam, se exaltam, acham que são importantes, e às vezes até confiado num cargo, ele se isola, deixa pra lá, esquece, tá nem aí. Então, meu irmão, minha irmã, você que está nos ouvindo, aí está a palavra do Senhor, é momento de nós orarmos, vamos pedir a Deus que tenha compaixão dele e também de nós, de todos nós que precisamos da graça do Senhor, tá bom? Então vamos orar para que Deus venha nos dar graça e sejamos vitoriosos cada dia que se passa, em o nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está no céu, acabamos de fazer a leitura da Tua palavra, Senhor, trazendo, portanto, essa meditação, ó Deus, para que o Senhor venha, meu Pai querido, falar aos corações daqueles que nos ouvem, fazer a bênção do céu acontecer. Ó Deus, é no nome de Jesus que te peço por mim, por todos nós, para que o Teu amor, Senhor, seja revelado em cada coração, para que nós venhamos, meu Pai, cada dia que se passe, sermos mais obedientes à Tua palavra, viver mais o Teu Evangelho, exaltar mais a Tua pessoa, Senhor, pois é no nome de Jesus Cristo que nós suplicamos. Abençoa todo o Teu povo que vem, meu Pai, ao encontro do Senhor, que vem, meu Pai querido, ouvir a Tua palavra. No nome de Jesus te peço por eles e por todos que nos ouvem neste momento através dessa emissora, Pai. Te peço e te agradeço por todos, em o nome de Jesus que vive e reina eternamente. Amém.